Sean limpou uma área no espelho embaçado do banheiro, passou os dedos pelos cabelos pretos e sorriu. Isso vai dar certo, disse ele, largando a toalha e admirando sua barriga tanquinho. A obsessão pela academia produzira um abdômen bem definido. Sua mente então se deslocou para uma obsessão mais premente. Ele não saía com ninguém desde fevereiro, o que era uma maneira delicada de dizer que não fazia sexo havia 7 meses e 3 dias, e o fato de ter monitorado o tempo com tanta precisão o deixou perturbado. Hoje à noite, isso acaba, pensou. No bar, ele avaliou as possibilidades. Havia muitas mulheres atraentes ali, não que a aparência fosse tudo. Ele sentia falta de sexo, claro, mas também sentia falta de alguém em sua vida. Alguém para enviar mensagens sem nenhuma razão em especial, alguém que pudesse ser uma parte bem-vinda de cada dia. Ele se considerava um romântico, mesmo que naquela noite seu objetivo fosse apenas sexo. Seu olhar sempre encontrava o de uma jovem que estava em pé diante de uma mesa alta, conversando com uma amiga tagarela. Tinha cabelos pretos e olhos castanhos. Ele a notou porque ela não estava com o uniforme de sábado à noite. Usava sapatos de salto baixo e jeans em vez dos habituais roupas provocantes. Ele se apresentou e a conversa fluiu rápida e facilmente. Ela se chamava Samantha e a primeira coisa que disse foi que se sentia mais confortável fazendo exercícios aeróbicos do que bebendo cerveja. Engataram uma conversa sobre academias locais, aplicativos fitness e os benefícios de malhar de manhã e não à tarde. Durante o resto da noite, ele não saiu do lado dela e ela gostou de tê-lo por perto. Muitos fatores os empurraram para o que se tornaria um relacionamento de longo prazo. Interesses comuns, o fato de se sentirem à vontade um com o outro, as bebidas e até um certo desespero. Mas nada disso foi a verdadeira chave para o amor. O que realmente pesou foi o seguinte: ambos estavam sob a influência de uma substância química que altera a mente, assim como todo mundo no bar. E no fim das contas, você também. O que é mais poderoso que o prazer? A dopamina foi descoberta no cérebro em 1957 por Kathleen Montagu, pesquisadora que trabalhava em um laboratório do Hospital Ranwell, perto de Londres. Inicialmente, a dopamina foi vista simplesmente como uma etapa na produção de uma substância química chamada noradrenalina, nome que se dá à adrenalina encontrada no cérebro. Mas logo os cientistas começaram a observar coisas estranhas. Apenas 0,0005% das células cerebrais produzem dopamina, uma em cada 2 milhões. Mas essas células pareciam exercer uma influência descomunal no comportamento. Os participantes da pesquisa vivenciavam sensações de prazer quando estavam sob a ação da dopamina e faziam um grande esforço para ativar essas células raras. De fato, em determinadas circunstâncias, a busca pela sensação de bem-estar provocada pela dopamina era irresistível. Alguns cientistas a batizaram, então, de molécula do prazer. E o circuito que as células produtoras de dopamina percorrem no cérebro foi chamado de sistema de recompensa. A reputação da dopamina como molécula do prazer se consolidou ainda mais por meio de experimentos feitos com pessoas viciadas em drogas. Quando receberam uma injeção de uma combinação de cocaína e açúcar radioativo, os cientistas descobriram quais partes de seu cérebro estavam queimando mais calorias. À medida que a cocaína intravenosa fazia efeito, os pesquisadores convidavam os participantes a avaliar quão doidões se sentiam. Descobriram que quanto maior a atividade na via de recompensa da dopamina, mais intenso era o barato dos participantes. À medida que o corpo ia eliminando a cocaína do cérebro, a atividade da dopamina diminuía e o efeito da droga também. Estudos adicionais produziram resultados semelhantes. Estabeleceu-se então o papel da dopamina como molécula do prazer. Outros pesquisadores tentaram replicar os resultados e coisas inesperadas começaram a acontecer. Isso os levou a argumentar que seria improvável que as vias da dopamina tivessem evoluído para estimular as pessoas a alterarem a própria consciência com drogas. O mais provável era que as drogas estivessem estimulando artificialmente a dopamina e que os processos evolutivos que dependiam da dopamina tivessem sido impulsionados pela necessidade de motivar a sobrevivência e atividade reprodutiva. Assim, substituíram a cocaína por comida, esperando obter o mesmo efeito. O que encontraram surpreendeu a todos. Foi o começo do fim da teoria da dopamina como molécula do prazer. A dopamina, descobriram eles, não tem nada a ver com prazer, mas dá origem a um sentimento muito mais potente.
Entender a dopamina é a chave para explicar e até mesmo prever o comportamento em uma série espetacular de ações humanas: criar literatura, música e artes visuais, buscar o sucesso, descobrir novos mundos e novas leis da natureza, pensar em Deus e se apaixonar. Sean sabia que estava apaixonado. Suas inseguranças desapareceram. A cada novo dia sentia-se no limiar de um futuro dourado. Quanto mais tempo passava com Samantha, mais aumentava sua empolgação e sua confiança no futuro. Cada vez que pensava nela, possibilidades ilimitadas lhe vinham à cabeça. Quanto ao sexo, sua libido estava mais forte que nunca, mas só em relação a ela. Outras mulheres deixaram de existir. Melhor ainda, quando ele tentou confessar a Samantha toda a felicidade que sentia, ela o interrompeu para dizer que sentia exatamente o mesmo. Sean queria ter certeza de que ficariam juntos para sempre. Assim, certo dia, ele a pediu em casamento. Ela disse sim. Alguns meses após a lua de mel, as coisas começaram a mudar. No início, eles estavam obcecados um pelo outro, mas com o tempo, esse desejo desesperado se tornou menos desesperado. A crença de que tudo era possível tornou-se menos certa, menos obsessiva, menos determinante. A empolgação diminuiu. Eles não se sentiam infelizes, mas a profunda satisfação de antes estava se esvaindo. A sensação de possibilidades ilimitadas começou a parecer irreal. Já não pensavam o tempo todo um no outro. Outras mulheres começaram a chamar a atenção de Sean, não que ele pretendesse ser infiel. Samantha também se permitia flertar às vezes, mesmo que não passasse de um sorriso dirigido ao universitário que empacotava as compras na fila do caixa. Eles eram felizes juntos, mas o brilho inicial da nova vida começou a dar lugar à letargia da vida anterior. A magia, fosse qual fosse, estava desaparecendo. Igual ao meu último relacionamento, pensou Samantha. Já passei por isso, pensou Sean. Macacos, ratos e por que o amor esmorece. De certa forma, os ratos são mais fáceis de estudar do que os seres humanos. Para testar a hipótese de que tanto os alimentos quanto as drogas estimulam a dopamina, os cientistas implantaram eletrodos no cérebro de ratos para poder medir diretamente a ativação da produção de dopamina. Depois, construíram gaiolas com calhas por onde introduziriam bolinhas de comida. Os resultados foram o que esperavam. Tão logo inseriram a primeira bolinha, os sistemas de dopamina dos ratos se ativaram. Sucesso! As recompensas naturais estimulam a dopamina tão bem quanto a cocaína e outras drogas. Em seguida, fizeram algo que os primeiros estudiosos não haviam feito. Dia após dia, continuaram monitorando o cérebro dos ratos à medida que bolotas de comida eram inseridas na calha. Os resultados foram totalmente inesperados. Os ratos devoravam a comida com o entusiasmo de sempre. Obviamente, estavam gostando. Mas sua atividade dopaminérgica se encerrou. Por que a dopamina deixou de ser produzida apesar dos estímulos constantes? A resposta adveio de duas fontes improváveis, um macaco e uma lâmpada. Wolfram Schultz é um dos pioneiros nos experimentos com a dopamina e um dos pesquisadores mais influentes do tema. Como professor de neurofisiologia na Universidade de Fribourg, na Suíça, interessou-se pelo papel da dopamina na aprendizagem. Uma de suas experiências consistiu em implantar minúsculos eletrodos no cérebro de macacos, nas regiões onde se agrupavam as células da dopamina. Depois, colocou os animais em um aparelho com duas luzes e duas caixas. Quando uma das luzes se acendia, era um sinal de que a bolota de comida poderia ser encontrada na caixa à direita. Quando a outra luz se acendia, a bolota de comida estaria na caixa à esquerda. Os macacos levaram algum tempo para descobrir a regra. No início, abriam as caixas aleatoriamente e acertavam metade das vezes. Quando encontravam uma bolota de comida, as células de dopamina em seu cérebro se ativavam, tal qual como acontecia com os ratos. Após um tempo, entretanto, os macacos entenderam os sinais e passaram a abrir sempre a caixa correta. Com isso, o momento de liberação da dopamina se antecipou, ocorrendo quando a luz se acendia e não quando descobriam um alimento. Por quê? Ver a luz se acender era sempre um fato inesperado, mas tão logo os macacos descobriram que a luz significava comida, a surpresa passou a ser provocada pelo acendimento da luz, não pela visão da comida. Isso gerou uma nova hipótese. A atividade da dopamina não é um sinal de prazer, é uma reação ao inesperado, a uma possibilidade e a uma expectativa. Como seres humanos, recebemos uma descarga de dopamina diante de surpresas semelhantes e promissoras. A chegada de uma mensagem da pessoa amada, o que haverá nela? Um e-mail de um amigo que você não vê há anos, quais serão as novidades? Ou,
Se você estiver à procura de romance, conhecer alguém fascinante em uma mesa grudenta de bar. O que vai acontecer? Mas quando essas coisas se tornam eventos frequentes, a novidade desaparece e a descarga de dopamina também. Uma mensagem mais terna, um e-mail mais longo ou uma mesa melhor não atrarão de volta. Essa ideia simples oferece uma explicação química para uma antiga pergunta: por que o amor esmorece? Nosso cérebro é programado para ansiar pelo inesperado e para olhar para o futuro, onde se iniciam as possibilidades emocionantes. Mas quando qualquer coisa, inclusive o amor, se torna familiar, o entusiasmo desaparece e o novo atrai nossa atenção. Os cientistas que estudaram esse fenômeno chamaram a empolgação com as novidades de erro de previsão de recompensa. Significa exatamente o que o nome diz. O tempo todo fazemos previsões sobre o que está por vir, desde o momento em que sairemos do trabalho até quanto dinheiro esperamos encontrar ao olhar o saldo no caixa eletrônico. Quando o que acontece é melhor do que o esperado, houve um erro na nossa previsão. Talvez possamos sair mais cedo do trabalho, talvez haja mais dinheiro em nossa conta. Esse tipo de erro feliz, a animação ao receber boas notícias inesperadas, é o que aciona a dopamina, não o tempo extra, nem o dinheiro a mais. Na verdade, a mera possibilidade de um erro de previsão de recompensa é suficiente para a dopamina entrar em ação.